Olá, sou o segundo sargento Tarley, sou diretor jurídico da Aspra. Estamos aqui em Brasília junto com o deputado federal subtenente Gonzaga, que ele está brigando aí por um importante projeto que apoia os militares nessa luta contra o crime organizado, contra aqueles infratores que tendem a ameaçar os agentes de segurança pública, em seu trabalho para que ele não o exerça. Então estamos aqui, vamos perguntar para o deputado subtenente Gonzaga, que vai explicar como é que está esse processo legislativo dessa importante lei, que é que criminaliza a importunação violenta, Tarley, obrigado, mais uma vez quero falar da minha excelente relação histórica com o Tarley, um grande policial militar, um grande sargento e hoje um grande diretor jurídico da ASPA. Tarley, o que nos incomodou, incomoda todos nós, é que esses bandidos que tocam o terror, amando ou como parte de uma facção criminosa, normalmente de dentro do presídio, eles dão ordem e alguém executa do lado de fora, tocando terror, por exemplo, na queima de ônibus. Sim. E é comum, esse ano já tivemos 2 em Belo Horizonte, agora só nos últimos 2 meses, de bandido que aborda um ônibus, queima o ônibus, deixa um bilhete que está fazendo aquilo em razão de tensionar o Estado para mudar comportamento no sistema de prisional, por exemplo. Esse é um fato. Hoje essa queima de ônibus ela é tipificada como dano. E o crime de dano, todos nós sabemos que é um crime de menor potencial ofensivo, não vai gerar consequências mais sérias para esse bandido. Ou no máximo o incêndio provocado, que dá no máximo 3 anos também, não é Exatamente. uma pena alta, E as outras 2 condutas que nós estamos querendo alcançar é aquela do toque de recolher. Uhum. Hoje, você trabalha na rua a vida inteira, sabe que aquele bandido que determina o toque de recolher, fecha escola, fecha comércio, tudo, se você não pegar no flagrante de outro crime, você não pode fazer nada. Você identifica, você vai fazer uma condução, mas ele não vai ficar preso pelo ato da ameaça em si. Ele vai, se tiver um outro flagrante para ele, beleza. E a outra conduta, que é extremamente grave, que é aquela desses bandidos que dominam o território para a prática do crime. É aquele que determina quem entra e quem sai numa comunidade, que hora que sai, que hora que entra. Todas as vezes que eu falo dessa proposta, eu lembro, puxo a memória de todo mundo, das barricadas das ruas do Rio de Janeiro, que está na memória de todo mundo. Mas não é só uma realidade do Rio de Janeiro. Em Minas Gerais nós temos uma polícia competente, profissional, honesta, responsável, que não tem espaço proibido para a polícia, ela entra. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos bandidos que fazem isso com a população. A polícia entra, mas a população é refém desse controle. Então nós estamos chamando isso de intimidação violenta, ou seja, é uma prática para intimidar o Estado a deixar de atuar para a segurança pública, para combater o crime e a criminalidade. Portanto, nós estamos trabalhando, hoje tínhamos expectativa de votar ainda no primeiro semestre esse projeto. Hoje esse projeto virou prioridade para o governo, As lideranças do governo na Câmara tem esse projeto hoje como prioridade, entender o alcance dele. Eu quero aqui, inclusive, agradecer, porque nós fizemos um debate grande com a Polícia Militar de Minas Gerais. Começamos, inclusive, esse debate com o então CPC, que era o Coronel Webster, que deixou o comando recente, e debati muito no nosso meio com a Polícia Militar. E hoje é um projeto que virou prioridade para a própria liderança do governo aqui na Casa. E temos, além da tipificação, temos as agravantes, que o resultado morte, o resultado de lesão corporal, e uma mudança importante, que é a presença de menor. Hoje, o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, ele fala da corrupção de menores. Sim. Há um agravamento da pena se tiver a corrupção de menores. Nós estamos estabelecendo que a simples participação do menor já é o suficiente para aumentar a pena, para qualificar. Então, é um projeto que eu considero extremamente importante para a segurança pública, vai instrumentalizar o Estado para combater melhor esses crimes que são pesados. Quando a gente lembra da milícia, que faz um domínio do território, que domina as vans, domina o gás, domina a internet. Então nós precisamos ter lei para isso. E hoje nossa legislação não alcança esse comportamento.
Então, essas ações. Então, é disso que se trata Sim. o nosso projeto de intimidação violenta. E Gonzaga, se você me permite até, talvez a gente tratar de algumas coisas bem rapidinho, é que para o nosso associado entender também a abertura que você nos dá, né, para a Associação de Praças e para outras entidades também do Brasil inteiro e até de Minas Gerais, de nós, diretores jurídicos, discutirmos com você os casos que nos chegam, né, dos nossos associados, de algum equívoco da legislação, né? E a melhoria da nossa posição como militar, como agente de segurança pública, no sentido de ter segurança de atuar. Como, por exemplo, a situação da abordagem, você, como está no grupo de trabalho do Código de Processo Penal, vive discutindo conosco, nos trazendo a discussão sobre o tema para que nós possamos dar ao militar, né, ao agente de segurança pública, essa segurança na abordagem. Porque, de acordo com o que nós temos visto as decisões dos tribunais superiores, isso é um risco na atuação policial, né? De abuso de autoridade e outras tipificações do simples fato de abordar. Porém, você está sempre atento e diligente e sempre conversa conosco e está aberto à discussão e nos procura para saber dos casos, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho não só dessa situação, mas também de alguns projetos seus e que nós vimos, por exemplo, você nos trouxe quando era presidente da Aspra, né, em discussão, e eu naquela época diretor também, hoje agora como diretor jurídico e você como deputado, a questão dos 3 anos dos menores, que você trabalhou no projeto de lei para que se aumentasse essa internação, baseado até no Estatuto da Juventude, que entende que o jovem até 28 anos, e você trabalhou nisso, e também numa outra situação do sentido de 12 aspectos, que é a mudança da progressão de regime, que nós tínhamos 3, você trabalhou para que isso, como relator, para que isso mudasse, né? E a situação dos bens apreendidos em função de tráfico de drogas. Então são coisas, né, que você vai mexer com o bolso ali do traficante e que vai dar uma segurança maior de atuação da Polícia Militar. Então, e da polícia em geral, né, de segurança pública. Eu queria que você falasse um pouquinho também dessa atuação, porque nós estamos aqui sempre discutindo, né, e às vezes os nossos militares associados não entendem as nossas vindas aqui, as nossas discussões, que é você que nos traz para trazer à baila essa discussão e os projetos que você tem atuado. Por favor. Ale, primeiro assim, só fazendo uma pequena observação, os nossos colegas entendem sim, porque é angustiante, né? Queremos um resultado mais rápido. Sim, sim. E você apontou aqui uma meia dúzia de projetos, e que não sei se a gente consegue falar de todos eles nesse espaço aqui. Mas sobre a abordagem. Nós estamos no Código de Processo Penal, no grupo de trabalho, tentando convencer o grupo de trabalho, e depois tendo que convencer o plenário, convencer a sociedade, de que a abordagem, por consequência a busca pessoal, ela tem que ser reconhecida no Código como um instrumento da prevenção também. Hoje, a busca ela está prevista no Código como instrumento da produção de provas. Está lá no capítulo da produção de provas. Uhum. Portanto, com esse conceito, o Poder Judiciário está entendendo, pelo menos parte dele, que se não é na busca, se não é no cumprimento do mandado de busca, se não é no flagrante, é na fundada suspeita, que não cabe ao policial o arbítrio da fundada suspeita. Esse é o nó que nós temos que desatar. Então, como é que nós achamos que esse nó tem que ser desatado? É reconhecendo o óbvio. Qual que é a obviedade? É que a atuação da polícia preventiva se dá essencialmente pela abordagem. Você não faz prevenção sem abordagem, isso é uma essência. É intrínseco mesmo que fala, né? É intrínseco a atividade e a responsabilidade constitucional da polícia preventiva fazer abordagem, por consequência fazer busca. Portanto, o nó que nós temos que desatar é conseguir provar que a busca, a abordagem é da essência da atuação preventiva. E levar isso para o Código. E tirar essa coisa de fundada suspeita. Nós precisamos de garantir isso. E garantindo que ela é um instrumento da prevenção, nós temos que reconhecer também o óbvio, que é do policial o arbítrio para poder fazer ou não a abordagem e a busca pessoal. O que nós temos que também ter coragem de falar, Tarley, é de que nós temos que falar disso e dizer claramente que não se admite abuso. Sim. Certo? Sim. Nós não existimos para poder agredir ninguém. Nós existimos para exercer com rigidez, com responsabilidade e com o uso da força, quando necessário, que nós precisamos de fazer a abordagem. E nisso já há nas leis trabalhistas o controle, então tem necessidade. O nó é esse.
tentar provar que a busca, a abordagem, por consequência, a busca é um instrumento da prevenção e que a prevenção é constitucionalmente destinada, né, a atribuição destinada à polícia preventiva. Dentro dessa mesma linha, nós temos que ter coragem também de dizer que o uso da força é uma regra. Você não consegue fazer polícia preventiva, fazer abordagem sem o uso da força. Então nós precisamos ter coragem de dizer que o uso da força é a regra. O que nós temos que ter coragem de dizer também é que não há uso da força para castigo, que não há uso da força para correção. Para que não se confunda força com violência. Força é uma coisa, violência é outra, completamente diferente. E um outro ponto ainda nessa linha, que é o uso da algema. Quem é que tem condições de dizer se há ou não necessidade do uso da algema? Por risco de fuga, por supremacia, para proteger a vítima, para proteger o policial. É o policial que está fazendo a abordagem, que está fazendo a condução, que fez a prisão. Portanto, são 3 pontos que, na minha visão, vai na linha daquilo que nós defendemos, que é, eu fiz a campanha em 2014 com esse slogan, pelo resgate da autoridade policial. Sim. Então nós precisamos de conseguir aprovar. Isso está no âmbito do Código de Processo Penal, um grupo de trabalho que eu participo. Nessa mesma linha, né, nós poderíamos falar um montão de coisas do Código de Processo, mas vou colocar o último ponto nesse momento, que é trazer para o mundo legal o que já está no mundo real, que é a investigação ou a busca, a coleta de informações que é feita pelas polícias ostensivas. Nós sabemos que a Constituição garantiu a polícia investigativa, né, a polícia civil e a polícia federal, ponto pacífico. Então nós não queremos, via Código de Processo Penal, buscar aquilo que é de competência já admitida para a polícia investigativa. Mas nós precisamos ter coragem de dizer que não há possibilidade de fazer prevenção sem informação. Podendo o aluno quiser, pode chamar de investigação, pode chamar de informação, pode chamar de inteligência, de P2, é investigação, é coleta de informações, processamento de informações. Então nós precisamos de trazer para o mundo real, para o mundo legal, porque já está no mundo real, né? E nós estamos enfrentando esse tema, para poder colocar no Código de Processo Penal que as polícias ostensivas podem processar essas informações e, a partir delas, inclusive, propor aos órgãos competentes, pode ser através do delegado, da Polícia Civil, da Federal, pode ser diretamente do Ministério Público, mas propor medidas cautelares e que essa produção de informação não seja jogada fora. Mesmo porque as denúncias apócrifas, que é o 181, chega essencialmente às polícias militares. Exatamente. Então tem que se fazer o procedimento. Então são pontos, tem vários outros pontos que nós estamos debatendo no Código de Processo Penal, que eu considero extremamente importante, mas ficaremos nessa. E falando um pouco da progressão do regime, que você abordou, é um texto que nós construímos como relator do projeto de lei 7223 lá em 2017 e que em 2019 nós conseguimos aprovar parte dele. O que nós conseguimos levar? A alteração do artigo 112 da Lei de Execução Penal. Aquele 1/6 da pena que todos nós sentimos agredidos com ele, ele deixou de existir como premissa única para a progressão do regime. Então eram 3 níveis, né? Sim. 3 modulações. Era 1/6 da pena, que corresponde a 16%, Sim. 16,8%. E os 40% e os 60% do crime hediondo e o reincidente hediondo. Reincidente hediondo. 2/5 e 3/5. Né? Exatamente. Hoje são 8 modulações. Então, que leva em conta o quê? Leva em conta a reincidência, leva em conta o uso da violência e da força, usa em conta o resultado morte e leva em conta a participação em organização criminosa e milícia. Então, nós temos hoje 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60 e 70. São as modulações, dependendo do crime, da violência e da reincidência, para que inicie-se a progressão de regime. Exatamente. Para ele ter direito à progressão do regime. Sim. Eu acho que a mudança é importante. E nós mexemos também lá no anticrime com a questão do RDD, que estava no meu texto, no texto do projeto do substitutivo que eu produzi no âmbito do PL 7223. O que nós tínhamos até então? Nós tínhamos que o RDD era para análise da pena de comportamento, e que era de 1 ano. Então hoje o tempo é ilimitado, que ele pode ser reconduzido várias vezes, e nós estamos vinculando alguns crimes, que já é lei, e num projeto que eu relatei, que está no Senado, a gente amplia mais. E uma das mudanças que eu considero assim, fundamentais é admitir que o comportamento do preso, ou melhor, o crime que ele cometeu fora do sistema prisional,
possa ser analisado para fim de entrar no RDD. Porque hoje o RDD está preso ao comportamento do preso. Então eu falo assim, um chefe de organização criminosa comportadinho, né, um Marcola comportadinho, ele tem menos chance de ir para o RDD do que um ladrão de galinha recalcitrante. Porque o recalcitrante, ele tem um comportamento disciplinar que incomoda. Você disse também, e falando nisso, nós estamos, né, temos o compromisso de votar em plenário outra mudança na LEP em relação à comunicação do presídio. Nós estamos defendendo que o preso tenha como efeito a condenação, portanto, a alteração do Código Penal, sim, artigo 92, ter como efeito a condenação a perda do direito ao sigilo e à privacidade da comunicação, no regime fechado. Ou seja, hoje você sequer pode fazer legalmente o monitoramento ambiental de comunicação do presídio, porque não tem essa restrição legal. Hoje, o preso usar um telefone, ele comete falta disciplinar. Enquanto não você crime. entregar, é crime. Então nós estamos buscando isso, mudando a legislação também para impor às operadoras que de fato contribuam com o Estado para o serviço de monitoramento, e achamos que isso vai ser um passo fundamental. Então, ou seja, faz uma mudança do que é um administrativo, uma ação administrativa dentro dos presídios para crime, passa a ser crime. Né? Fornecer internet para o presídio, se o nosso projeto, se o nosso texto for aprovado, passará a ser crime também. Porque hoje você pode estar na rua com um telefone e rotear para dentro do presídio, você pode estar dentro de um veículo, você pode estar com... As casas próximas aos presídios, as colônias penais. E você pode estar com central de rádio longe também. Sim. Então nós temos que combater isso. E você falou do projeto da lei, já é lei, sobre a apreensão de veículos utilizados no tráfico. A legislação, até a lei 14.322, né, ela estabelecia que o bem apreendido com o criminoso no tráfico, inclusive os veículos, que em 5 dias a justiça ia deliberar ia decidir pela liberação. Era impositivo, tinha que liberar. Ressalvava apenas os veículos de origem ilícita e os de uso recorrente. O que a nossa lei fez? Ela fez inverter isso. Olha, todo veículo será apreendido. A ressalva fica apenas por terceiro de boa-fé. Então, um pai, que o filho dele saiu com o veículo e foi pego no tráfico, o pai não pode ser responsabilizado automaticamente. Então, a boa-fé de terceiro fica preservada. Isso, com certeza, vai aumentar o número de veículos apreendidos, porque, infelizmente, o tráfico é grande. Qual que é o objetivo? O objetivo é tornar mais caro o tráfico. Colocar um risco financeiro maior para o tráfico. Isso vale para prender um navio, para prender uma aeronave, e vale para prender o camarada que está fazendo delivery. Na moto, na bicicleta, na motoneta. Então é veículo. Pode ser um cavalo também, entendeu? Sim. Pode ser um cavalo. Você está utilizando para o tráfico, a regra agora é que ele seja apreendido. E foi um projeto de lei de nossa autoria que já virou lei e a gente comemora isso. O que mais você falou? Não, aí você falou tudo, mas tem uma coisa que nós não conversamos no início, que é de suma importância para nós, né, do jurídico e do nosso corpo jurídico, e que parece quase, ele é visto, né, e nós temos que ressaltar. Porque a administração pública, com fé pública de ofício, qualquer procedimento administrativo sancionador que abria contra, no caso específico aqui, falando da nossa caseira, né, contra o militar, era ele que deveria provar de início que não cometeu aquele ilícito, aquela sanção administrativa, aquela transgressão administrativa. Com a lei 13967, que é de sua autoria, isso houve uma inversão. Então hoje há a presunção da inocência dentro dos processos administrativos disciplinares militares, que não existia. Então hoje o nosso corpo jurídico trabalha com a comunicação disciplinar é feita, mas tem que ter a comprovação. Cabe ao ente, cabe à polícia militar no caso, ao bombeiro militar no caso específico, né? E também alcançou somente aos militares estaduais. Então cabe a eles demonstrar a prova, né? Não é mais hoje o militar que tem que provar que não fez. É a administração que tem que provar que fez, porque nossos militares tinham muito o risco, como tinha na RDPM, de explicou, não justificou pena. Por quê? Porque a princípio veio um transtorno administrativo que ele não explicou. Então não é assim que funciona. Eu gostaria que você falasse da Lei 13967, que eu achei que foi um avanço para todas as polícias, né? Em especial a nossa polícia militar e o nosso corpo jurídico que trabalhou e trabalhava sempre nessa premissa de fazer a presunção da inocência aos nossos militares, né?
Acho que a gente começa falando, né, que houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal atendendo uma ação direta e consolidada do governo do Rio de Janeiro que questionou o fim da pena de prisão disciplinar. Né? A Lei 13.967, ela trouxe os princípios que o legislador tem que seguir para fazer o Código de Ética, o regulamento disciplinar, e vedando a pena privativa de liberdade. O que o Supremo considerou inconstitucional foi vedar a pena privativa de liberdade. Mas os fundamentos, os princípios, que são 5, se não me engano, de cada lei, eles foram mantidos, portanto, está em plena vigência. Então, a lei não foi revogada apenas, foi considerado inconstitucional apenas o fim da pena de prisão. E em tese ratificado pelo Supremo. Exatamente. E, portanto, esse princípio, né, que é o princípio da presunção de inocência, ele está positivado, está garantido, e o Supremo validou esse fundamento como regra geral. Portanto, e não há que se falar em lei nova para isso não. A presunção de inocência passa a ser um direito. Então, você trouxe muito bem, porque aquilo que nós aprendemos, principalmente eu que já tenho 40 anos de serviço, já estou chegando no 12 anos de reserva, o que nós aprendemos é que a palavra superior tinha que ter pública. Né? Uhum. E, graças a Deus, veio uma Constituição, essa nossa lei, e que já era prática de muitos comandantes, vamos fazer justiça também. Sim, né? claro. Mas que não era direito consagrado para o investigado, que é a presunção de inocência. Então, isso tem uma importância gigantesca quando nós falamos de preservar os direitos fundamentais da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, da ampla defesa. Não há que se falar em devido processo legal, ampla defesa e contraditório, se nós não respeitarmos o princípio da presunção de inocência. Foi bem lembrado. E, deputado, queria agradecer aqui, mais uma vez, o chamamento, né, da ASPRA, né, com o subtenente Éder, sargento Bahia, sempre nos procurando com as ideias novas, né, sempre nos procurando, buscando as informações que são muito relevantes para a nossa categoria, e nos ouvindo e nos atendendo nas demandas, e que tenho a convicção que isso é de suma importância, porque nós lutamos em prol da nossa categoria, no sentido de que ela tem as garantias constitucionais, e o senhor aqui, né, como nosso representante, tem seguido isso sempre diligente. Hoje de manhã eu até brinquei na minha rede social dizendo o seguinte: é muito difícil te acompanhar, porque você é tão diligente que a gente não consegue te acompanhar, a gente se perde de tantos trabalhos que você trabalha, e sempre preocupado com a sociedade mineira e com os profissionais da segurança pública. Isso é bondade sua, mas todos sabem que todos os militares de Minas Gerais sabem da minha militância na ASPRA por 22 anos e, portanto, da minha identidade com a ASPRA. Mas devo dizer que tem uma relação extremamente boa de construção, de debate com todas as associações. Com a Associação dos Oficiais, com a União dos Militares, com o Clube dos Oficiais, com o Centro Social dos Cabos Soldados, com a SCOBOM, com a PMN lá de Teoflotone, com a MT lá no Uberlândia, sim. Uberlândia, e tantas outras, né? Associação lá presidida pelo Macedo, Associação dos Praças lá em Barbacena. Portanto, eu busco dialogar, assim como busco dialogar permanentemente com o comando da Polícia Militar, com os militares. Né? Se tem algo que eu me esforço para dialogar com todos os segmentos, formal e informalmente. Portanto, quero reafirmar esse meu compromisso, agradecer sua visita aqui em Brasília, sempre produtiva, sua participação conosco, e mais uma vez reforçar nosso compromisso de trabalhar em prol da nossa classe, em prol da Polícia Militar, do Corpo Bombeiro, da Segurança Pública, sempre lutando, porque sem luta não há conquista. Muito obrigado.